Olá! Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, é a língua materna dos surdos brasileiros. Qualquer pessoa interessada em se comunicar com a comunidade surda pode aprender Libras. Hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a Língua Brasileira de Sinais. A nossa convidada é a professora Michele Quinones Pereira. Ela dá aula de Libras aqui na Unifra. Michele, bem-vinda. Eu quero que tu fale para nós, para começar, a respeito, assim, tem pessoas que não conhecem a Libras e pensam que é só uma mímica ou se resume apenas àquele alfabeto manual. Conta para nós sobre a estrutura das Libras. Bem, a Língua Brasileira de Sinais, ela é uma língua e ela tem uma estrutura como qualquer outra língua. Tá? Então, a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, ela não é uma mímica e não é um gesto. Ela parte porque ela tem uma estrutura, então ela tem léxico, tem semântica, tem morfologia, uma estrutura como qualquer outra língua. Bem, ela não se resume ao alfabeto manual, que é o alfabeto que a maioria das pessoas conhece, o alfabeto datilológico que nós chamamos na língua de sinais. Ele é apenas um recurso que nós utilizamos na língua de sinais quando nós vamos denominar, no caso, nome de pessoas ou nome de cidades, ou quando não encontramos a referência, né, desse vocábulo na língua de sinais, aí nós utilizamos o alfabeto manual. É, por exemplo, quando é um termo técnico ou quando é o nome de uma pessoa, Exatamente, né? Quando é um termo muito específico de uma determinada área, nós então sinalizamos no alfabeto, digitamos, que é o termo mais apropriado que nós utilizamos na língua de sinais. Por exemplo, muitas pessoas desconhecem quem criam os sinais, quem elabora os sinais. Sempre quem elabora e quem cria, né, os sinais são os surdos, a comunidade surda que cria os sinais. Então pode acontecer que um determinado vocábulo da nossa língua portuguesa não tenha ainda referência na língua de sinais porque os surdos não elaboraram ainda o sinal correspondente. Aí nós vamos digitar, no caso, no alfabeto. E, Michele, como que a Libras se desenvolveu até ter essa estrutura que tem agora? Porque ela tem, né, como tu disseste, toda a estrutura semelhante a uma língua escrita. Como que isso veio se desenvolvendo? Bom, foi uma evolução histórica, porque na antiguidade, em determinados momentos, ela foi vista como uma mímica, como um gesto, como um recurso. Apenas em 1960, pelo linguista William Stocco, ele, através dos estudos, acabou compreendendo que ela tinha uma estrutura como qualquer outra língua, né? Que ela não era uma mímica e um gesto. Chegando, então, até os dias de hoje, onde é mais aprofundado, né? Tem, então, livros já elaborados a partir de linguistas, onde é estudada, então, a gramática da língua de sinais, mais especificamente. E além desse reconhecimento da Libras, quais foram as maiores conquistas do povo surdo nos últimos tempos? Bem, eu acho que a maior conquista, né, da comunidade surda, realmente, foi o reconhecimento da língua de sinais. Então, em 2000, ela foi reconhecida como uma língua oficial no Brasil. Então, os surdos, eles passaram a ser vistos não como pessoas que apresentavam um déficit auditivo, mas sim indivíduos, sujeitos que têm uma cultura diferente e uma língua diferente. Para eles alcançarem, né, esse reconhecimento, eles passaram por uma árdua luta. Porque eles, em determinados momentos, em diferentes épocas, eles eram vistos, então, como deficientes, né, onde a própria língua deles não foi aceita, que era a língua de sinais, onde, em determinados momentos, eles tinham que ser oralizados, né, para se tornarem o mais semelhantes a nós ouvintes. Então, a língua de sinais ela não era aceita. Então, esse eu acho que foi o maior reconhecimento da comunidade, a aceitação da língua de sinais como uma língua. Já que tu disseste a respeito dos surdos oralizados, existem, né, porque foi uma corrente, né, da educação dos surdos no passado, tem os surdos oralizados que rejeitam o uso de Libras, né? Fala um pouquinho disso para nós. Bem, isso parte da identificação.
Então, é uma questão que deve ser vista tanto pela família quanto pelo próprio indivíduo. Ele, por opção, né, deve ver se ele se identifica mais com a cultura ouvinte, que é a nossa, ou com a cultura surda. Alguns surdos não se identificam com a cultura surda, né, preferem ser oralizados, então deve ser respeitado. O que eu considero importante e é o que eu oriento enquanto professora, quando trabalho com surdos, é que eles tenham um contato o mais precocemente com a língua de sinais, porque através de alguns estudos, né, já foi comprovado a evolução no desenvolvimento, tanto linguístico e afetivo, né, se ele tiver o contato o mais precoce com a língua de sinais. Outro equívoco que se tem é que todo surdo sabe fazer a leitura orofacial, que é essa leitura labial. Nem todo surdo compreende uma leitura labial. Em determinados momentos, o ouvinte acredita que se ele oralizar, né, falar pausadamente, o surdo irá entender. Não. Vamos dizer assim, ó, que 5% dos surdos consegue desenvolver essa habilidade. A maioria não compreende a oralização. Então, eles passaram por essa abordagem, como tu disseste antes, que foi uma abordagem oralista. Podemos dizer que foi uma visão bem clínica da área da surdez. Hoje, a visão que nós temos é uma visão socioantropológica, onde a cultura surda ela é respeitada, né? A língua é respeitada. Então, nesse momento da oralidade, a língua de sinais ela foi proibida. Os surdos eles eram proibidos de sinalizar. Mas eu acho que tem que dar opção. Se ele se identifica com a cultura ouvinte, então por que não né, permitir ou de alguma forma disponibilizar a ele o contato com uma fono? Agora, se ele se identifica com a cultura surda, ele vai ter como primeira língua e vai desenvolver a língua de sinais. É uma opção que tem que ser dada para o indivíduo. Essa questão do reconhecimento da Libras só ser reconhecida como uma língua no começo dos anos 2000, né? É um paradoxo porque o Brasil ele é um país pioneiro na educação de surdos, né? Eles têm escolas para surdos desde o século XIX, né? Sim. E atualmente no Brasil, quais são as instituições de apoio aos surdos, Michele? Bem, nós temos, como tu comentaste antes, uma escola pioneira na educação de surdos, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, é o INES, essa escola foi fundada na época do Império, no estado do Rio de Janeiro. É uma escola que oferece, então, atendimento pedagógico para os surdos, ainda, nos dias de hoje. Temos também, em Porto Alegre, né, no nosso estado, escolas também específicas na educação de surdos, como Frei Pacífico, Concórdia, e temos em Santa Maria, que eu acho bem importante ressaltar, uma escola de surdos que foi inaugurada em 2001, que foi uma luta da comunidade de Santa Maria, onde ela foi inaugurada, né, uma escola pública, uma escola do estado, onde é oferecido, né, o atendimento pedagógico apenas para surdos. Essa escola, todos os profissionais que atuam sabem falar na língua de sinais. Então, acho que lá realmente os surdos se sentem incluídos porque os profissionais que atuam naquela escola sabem falar na língua, eles compartilham a mesma língua e isso é importante para que realmente aconteça uma inclusão. Eu até vou ressaltar a inclusão, por exemplo, da disciplina de Libras no currículo da Unifra, eu acredito que é um passo muito importante, né, no ensino superior aqui de Santa Maria, porque de alguma forma nós não estamos falando apenas na inclusão escolar específica, então que como lei ela é obrigatória nos cursos de licenciatura e da fonoaudiologia, ter uma mímica, por ser um gesto mais parece uma brincadeira. Então, isso gera, de uma certa forma, uma rejeição,
mas também acredito que pelo desconhecido de como que é essa disciplina, de que forma que essa pessoa poderá utilizar a língua, né, que ela não se reside, como eu falei anteriormente, apenas aos cursos de licenciatura, apenas ao professor, mas deveríamos pensar numa inclusão social também, né, num funcionário da área da administração, ou até mesmo de um dentista que poderá ter em seu consultório, né, um surdo, como já aconteceu de eu saber, né, aqui da Unifra, de acadêmicos do curso do odonto atenderem aqui surdos. Então, de alguma forma, eles já conseguem se comunicar, estabelecer uma comunicação. O nível básico já permite isso. Então, eu acho que a rejeição ela é causada justamente pela falta de conhecimento da língua. E de que forma, muitas vezes, os alunos questionam, talvez eu não me lembre ou eu não tenha contato nunca com o surdo. Mas, se um dia tiver contato, saberá se comunicar. E eu acho que o que dá fluência à língua realmente é o exercício, é o contato. Por isso que nós não podemos ficar apenas amparados na disciplina, né? Devemos buscar em outros momentos o contato com a comunidade surda, que é isso que vai reforçar a fluência na língua. Tá certo, Michele. Então, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O Unifra Entrevista está de volta e quem está conosco hoje é a professora de Libras, Michele Quinones Pereira. Michele, no bloco anterior, né, tu estava falando que aqui na Unifra o pessoal, por enquanto, só tem o nível básico. Quem está cursando Libras agora, quem cursou no semestre anterior e quem quer se aperfeiçoar, que lugares que essa pessoa deve procurar aqui em Santa Maria? Bom, a escola, como eu comentei anteriormente, a escola Reinaldo Fernando Coser, é uma escola do estado que fica no bairro da Vila Lorenzi e ela disponibiliza a toda a comunidade curso de língua de sinais, nível básico, intermediário e o avançado. Esse curso ele é gratuito e de alguma forma, então, os alunos poderão dar continuidade, né, ao estudo da língua, fazendo, por exemplo, se for de interesse, o curso de intermediário e de avançado na própria escola. Basta, então, fazer a matrícula, né, para que comece a cursar. Temos também alguns surdos que estão abrindo salas específicas também para o ensino da língua. Michele, e como que a comunidade surda recebe as pessoas ouvintes que aprendem a língua deles? Bom, eles são muito receptivos, a escola é muito receptiva, muito acolhedora aos ouvintes, eles ficam felizes em saber que os ouvintes estão se interessando em aprender a língua, né? Eles demonstram isso, a gente percebe a euforia, realmente o entusiasmo quando eles reconhece de alguma forma, né, no seu convívio, pessoas que sabem se comunicar na língua, né? Isso chega a gerar até um certo alívio, dependendo da condição em que ele se encontra, quando ele percebe, nossa, ali naquele ambiente tem alguém que me entende, né, que sabe conversar. Então isso, para eles, é muito importante, é o reconhecimento realmente da própria cultura. Michele, e a pessoa que quer ter uma profissão ligada a Libras, tanto surdo quanto ouvinte, quais são as oportunidades que existem? Bom, o surdo, ele, por ser a língua de sinais a língua materna, ele pode, então, atuar como instrutor surdo, onde ele estará atuando diretamente com o surdo,
que é para exercitar, então, a identidade surda, a referência linguística, o modelo que nós chamamos dentro da educação de surdos. Já o ouvinte, ele poderá ter uma especialização, né, no caso da área da educação de surdos, direcionando então para a área da língua de sinais, podendo então fazer, né, os cursos, iniciando com o nível básico, intermediário e avançado, e depois poderá fazer então o ProLibras, que é uma certificação hoje que está à disposição, né, dos ouvintes, para que ele então possa ter um certificado de fluência na língua de sinais. Ele poderá então atuar como na área de ensino da língua de sinais e ainda poderá ter uma certificação como intérprete da língua de sinais. Michele, tá certo. Então agora eu quero saber de ti, como que começou essa tua caminhada no ensino de Libras? Bom, eu iniciei primeiramente atuando direto com o aluno surdo, como professora de surdos, em APAES. Depois eu fui trabalhar na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhei 4 anos como professora do curso de Educação Especial. No caso, eu trabalhava direto com ouvintes e através desse meu contato com a própria comunidade surda, supervisionando alunas do curso de Educação Especial, eu acabei direcionando então, né, a minha área para o curso de Língua de Sinais, onde eu acabei me aprofundando um pouco mais, né, fazendo leituras, né, ligadas à área da língua de sinais, atuando hoje, então, na área de ensino de língua de sinais. Teve, assim, algum episódio na tua vida que te influenciou para escolher trabalhar com Libras? Com Libras, específica, eu acredito que tenha sido o próprio contato com o surdo. Eu acho que, de alguma forma, a própria língua, a vontade de se comunicar, de compreender, de entender aquela cultura, eu acredito que tenha me influenciado para o ensino da língua de sinais, para ter a fluência, desenvolver a fluência da língua. E no começo do teu trabalho, quais as dificuldades que tu passou? Bom, na área da educação, claro que nós já sabemos que o profissional, né, o professor, eu acredito que deve ser muito importante tu ter o contato, o exercício e a prática, né, em sala de aula. Dificuldades eu acho que a gente encontra em qualquer momento, mas são desafios, né? Então eu trabalhei em instituições privadas, APAES, escolas pequenas, né? Tive a experiência de trabalhar em universidades, uma universidade federal, mas eu acredito que o próprio contato, né, os desafios da prática, os desafios teóricos, as leituras, acho que a gente sempre vai encontrar em qualquer fase da nossa vida, mas eu acho que tudo isso instiga, né, é um desafio para que tu, de alguma forma, tente se tornar um profissional melhor, né, tentar oportunizar um bom desenvolvimento para o teu aluno. Então, eu acho que dificuldades, eu não sei se eu posso chamar de dificuldades também, né? Mas eu acho que tudo é um aprendizado, né? De trabalhar em cidades onde talvez o deslocamento era um pouco mais difícil, mas eu acredito que foi realmente mais um desafio do que dificuldade. E assim, tu trabalha tanto com surdos quanto com ouvintes, né? Quais são, assim, as, digamos, particularidades de cada público? Em termos de aprendizado? Bom, que com os surdos tu trabalha com a parte da alfabetização, né? Com os surdos, quais são os recursos que um professor necessita ter? Como o surdo, ele recebe, ele compreende o mundo através do visual, eu preciso utilizar recursos visuais para esse trabalho, né? É dessa forma que ele vai conseguir internalizar, né, os conteúdos, o mundo externo, é através do visual. Já o ouvinte, por ele ter o canal auditivo, eu trabalho de uma outra forma, né? O exercício, né, falando especificamente do trabalho da língua de sinais, a dinâmica se dá de uma outra forma, né? Pela própria, no caso de ouvinte, né, ter esse canal, né, receptivo, ter esse canal aberto. Já o surdo, não. O surdo, eu tenho que utilizar mais o visual,
no dia a dia, no trabalho em sala de aula. É necessário também ter um surdo fluente, que eu digo é um surdo que domine a língua de sinais, né, para que ele tenha, então, essa identificação com os surdos menores. Então, é um trabalho que a gente faz conjunto também, para ter esse compartilhar da língua e da cultura, a identificação. Os pequenos terem a referência. A referência, né? linguística. Então, é importante que eles tenham também o contato, né, com a comunidade surda e com o professor ouvinte. É um trabalho conjunto. É um trabalho um pouco diferenciado do trabalho que é desenvolvido com o ouvinte. Tá certo. Michele, e o ofício de professor por si só já é abençoado, né? E o professor de Libras ou o intérprete, eles fazem uma espécie de ponte entre esses dois públicos, né? Qual é, assim, a gratificação no sentido de construir relações, laços afetivos? Como é que tu te sente? Eu acho que tanto com o surdo como com o aluno, o ouvinte, eu acho que é um aprendizado. Eu acho que o professor, ele não é aquele que detém o saber, mas ele aprende muito com o aluno. Eu acho que é uma troca, né, que acontece entre o professor e o aluno. São saberes que nós vamos construindo no decorrer, né, da trajetória. Né? Não só falando em saberes acadêmicos, mas falando em saberes experienciais que nós adquirimos na nossa prática. Então, eu acho que realmente é uma profissão muito gratificante. Quando tu, de alguma forma, tu sabe que tu instigou esse aluno a seguir, né, estudando na área da língua de sinais, ou que seja direcionado à educação de surdos, ou qualquer outra área, que tu tenha motivado ele de alguma forma para o estudo, né, para a corrente que ele decidiu estudar, para a vertente, né, mas eu acho que é isso que eu acho que é importante para o professor. Né, é de alguma forma instigar e motivar esse aluno a seguir estudando. Acho que isso que é o mais importante. Tá certo, Michele, nosso tempo está acabando. Falar sobre Libras ou em Libras é sempre ótimo falar contigo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. O Unifra Entrevista está encerrando aqui. Até a próxima. Tchau!